tudo bom? Essa é a fila básica pra gente comprar e depois embarcar no teleférico. Shimmy, shimmy on the left. Every people feel so nice. Shimmy, shimmy on the right. Every people feel so sad. All the things all people say in politics are still the same. A gente tá subindo de teleférico até em cima no cerro e depois a gente vai andar um pouquinho por lá e vamos descer de funicular. Aí a gente fica do lado de lá que a gente vai conhecer a casa do Pablo Neruda. Shimmy, shimmy on the right. All the things that people say. A gente comprou aqui uma bebida típica do Chile que chama mote com exílio, que é basicamente pêssego, tipo um suco de pêssego, e embaixo tem uns grãos que acho que são de arroz ou algo do tipo. Tipo assim, parece que você abriu uma lata de pêssego em calda e tomou o caldo e depois você come o pêssego. É basicamente isso. É gosto de pêssego em calda com água de pêssego em calda. E tem esses grãozinhos no final que se come também no final. Não tem gosto de nada. Eu achei que você estava exagerando, mas realmente parece que eu tô tomando caldo de pêssego em calda. Por que eu exageraria? Você não gosta de pêssego em calda. Mas assim, é refrescante. Parece um suco, né? Ele é um suco de pêssego, por assim dizer. Ele é refrescante. O grãozinho realmente não tem gosto de nada, mas é divertido. Tomaria de novo? De graça? Sim. Não compraria. Isso aqui foi 2.500 pesos, que é mais ou menos um dinheiro aí. Uns 12 reais, eu acho. 12 reais? Não compraria de novo mesmo. E esses grãozinhos ficam entupindo o canudo também. Pelo San Cristóbal e é um lugar muito legal, assim. A gente subiu de teleférico e aí a gente veio pela Pedro Valdívia, que é do lado de lá, e a gente vai descer de funicular agora. Dá pra fazer o contrário, dá pra subir de funicular e descer de teleférico, ou dá pra subir de teleférico, descer de funicular, subir de funicular de novo e descer de teleférico, se você quiser voltar pelo mesmo lugar de onde você veio. Não é o nosso caso. Então a gente veio, subiu de teleférico, a vista dá pra ver a cidade inteira, dá pra ver os Andes, dá pra ver o Costaneira Center, é assim imperdível. E depois a gente passeou pelo cerro, que é bem legal, bem arborizado, bem verde, tem umas lanchonetes, tem lojinha com souvenirs, alguns lugares bem mais caros que os outros, então dá uma pesquisada antes, que a gente queria provar o mote com exílios, a gente pagou 2.500 pesos, depois eu vim por 1.500 pesos aqui, então assim, tem que dar uma pesquisada porque é um lugar bem turístico, então tem gente aqui de várias nacionalidades, você ouve pessoas falando português, espanhol, inglês, e é um lugar imperdível, principalmente pela vista, dá pra você ter uma visão de toda Santiago daqui de cima, é um lugar bem alto. E não sei mais o que falar. Então, e valores? A gente subiu de teleférico, vai descer de funicular, não vai fazer a volta. 4.200 pesos por pessoa. 4.240. 4.240 pesos por pessoa. Não é tão caro assim. Dá uns 50 reais. 50 reais, você paga mais caro que isso. Os dois. Você paga muito mais caro que isso, às vezes, em atrações semelhantes.
E agora nós vamos descer aqui de funicular para visitar uma das casas do Pablo Neruda, que virou um museu. Conocer el amor de los que amamos, ela é fuego que alimenta a vida. Estou inspirada assim porque a gente acabou de sair da casa La Chascona, que é uma das casas de Pablo Neruda, é a que fica aqui em Santiago. Tem mais duas, tem uma que fica em Valparaíso e uma que fica em Isla Negra. E é um lugar muito legal, foi a casa onde ele morou com a sua amante, depois esposa, Matilda. E ele deu o nome de La Chascona porque ele chamava a Matilda de Chascona por causa dos cabelos dela sempre bagunçados. E ele comprou essa casa e modelou ela da forma como ele queria, primeiro para ela como amante, para ela morar e para eles poderem se encontrar escondido. E depois ele se separou da sua esposa e se casou com a Matilda. Não sei se casou legalmente, mas eles passaram a viver juntos. E o tour em si é muito legal, assim, não é barato, são 7.000 pesos por pessoa, mas tem todo um áudio que você fica ouvindo o tempo todo, tem português, inglês e espanhol. Então, em cada cômodo da casa, você aperta o número daquele cômodo que tem aqui no mapinha e você ouve sobre aquele cômodo, o que acontecia naquele cômodo, a história de cada objeto ali é muito legal. A casa é linda. Eu moraria ali, você moraria ali, Dani? Com algumas modificações. Achei linda a casa. E tanto a casa como os objetos ali, desde pratos e taças até obras de arte, livros do Neruda. Tem até guardanapo escrito à mão de algum poema que ele escreveu na biblioteca dele. Tem mesas onde ele finalizou livros, onde a Matilda finalizou a biografia dos dois. E é muito legal, assim, é imperdível, realmente é um passeio imperdível. E o áudio ele vai contando a história passo a passo, assim, conta a história do Pablo Neruda, às vezes faz menção às outras casas, é muito legal. E mais o que eu ia falar, que eu esqueci agora? No me recuerdo que había de hablar. Para quem não conhece Pablo Neruda, que eu acho muito difícil, ele foi um poeta chileno muito importante, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi um dos poucos espanhóis, né, e latino-americanos que ganharam um prêmio Nobel, assim. E a La Chascona, durante a ditadura, ela foi completamente destruída, assim. Quando o Pablo Neruda, ele faleceu alguns dias depois do golpe militar. O golpe militar foi em 11 de setembro, ele faleceu dia 23 de setembro. Ele já estava com câncer, mas costuma-se dizer que ele faleceu porque pelo desgosto de tudo que estava acontecendo no Chile com o golpe. Ele tinha sido candidato a presidente da República, ele renunciou por causa do Salvador Allende, que foi assassinado durante o golpe militar. E foi aqui em Chascona que ele assistiu sobre todas as notícias relacionadas ao golpe. E quando ele foi velado, que foi aqui nessa casa também, a casa estava toda destruída. Tem um relógio até hoje destruído. A casa, eles entupiram um laguinho que tinha e aí inundou a casa toda, inundou o quintal, né, o jardim todo. E foi a Matilde, que era a esposa dele, que depois que ele faleceu, ela voltou a morar aqui e fez, né, tudo de novo, reformou para a casa voltar a ser habitável de novo. Mas enfim, o Neruda ele era um defensor ele era contra o golpe militar, contra a ditadura militar, e ele era um defensor do comunismo, ele era assumidamente, né, um poeta comunista, e ele apoiou Salvador Allende nas reformas que ele fez no Chile, e o golpe militar não só pela questão do comunismo, mas pela questão de tudo que aconteceu, né, com relação ao golpe, como foi feito, como foi implantado. Isso deixou ele muito desgostoso e culminou em 23 de setembro com a morte dele também. É um museu bem interessante, eu acho que a visita guiada, que já compra no pacote caro,
vale a pena, você consegue entender mesmo da história, entender um pouco da história do Neruda e como a história dele se mistura com a história do Chile até. A casa tem umas partes muito bonitas, tem decisões de arquitetura que eu consideraria questionáveis, mas a sala tem uma vista panorâmica que devia ser sensacional na época, sem esse monte de casa alta aqui do lado, que dava para os Andes. O cara era um louco por mar. Acho que essa não é a casa mais impressionante dele, embora seja uma casa muito legal. E vale a visita, vale o investimento. Só um adendo. O áudio em português parece feito pelo narrador do Silvio Santos da SBT. Tchau. Sério, quando as pessoas falavam comigo assim, olha o vento, cuidado que você vai voar, porque eu era muito magra, hoje eu nem sou tão magra assim, enfim. Né? Eu não sabia que um vento podia carregar uma pessoa, hoje eu soube.